RCP Notícias. Treze horas em Cabo Verde. Está a começar o Jornal da Tarde da RCV para esta quinta-feira. Abrimos com os títulos. O Governo declara situação de alerta de proteção civil nas ilhas de Santiago, Fogo e Brava, em decorrência do aumento dos casos de dengue em Cabo Verde. A PAICV acusa o Governo de falta de visão para o ensino superior, particularmente no que toca ao financiamento. Denuncia o partido que o Governo tem estado a massificar apoios sociais apenas em anos eleitorais para condicionar a intenção de votos. Banco de Cabo Verde recebeu 211 reclamações dos consumidores financeiros em 2023, resultando na devolução pelas instituições financeiras de mais de 1 milhão de escudos aos clientes. A Associação para a Defesa do Ambiente e Desenvolvimento, ADAD, encontra-se na Ilha do Maio, onde desenvolve o projeto Proteção Marinha nas áreas protegidas da ilha e alternativas ao plástico, um projeto orçado em 11 mil euros e que visa combater o plástico. A Amnistia Internacional denuncia a escalada de violência e assassínios em operação israelita na Cisjordânia. Estas e outras notícias para acompanhar neste jornal, edição e apresentação de Orlando Lima. Boa tarde. Ora, viva, boa tarde, seja bem-vindo a este Jornal das 13. O Governo acaba de declarar situação de alerta de proteção civil nas ilhas de Santiago, Fogo e Brava, em decorrência ao aumento dos casos de dengue em Cabo Verde. Decisão saída do Conselho de Ministros de ontem e que deve decorrer por um período de 3 meses. A ministra da Presidência do Conselho de Ministros é a porta-voz da reunião. Detalhes na reportagem com a Carmelita do Rosário. O Governo tem acompanhado com preocupação a situação da dengue em Cabo Verde e, dado o aumento dos casos nas ilhas de Santiago, Fogo e Brava, decidiu colocar estas ilhas em estado de alerta de proteção civil. Isto, segundo a porta-voz do Conselho de Ministros, Janine Lelis, para fazer face ao aumento de casos em decorrência das chuvas registadas nos últimos dias. O Conselho de Ministros decidiu declarar a situação de alerta de proteção civil nas ilhas de Santiago, Fogo e Brava. Isto em decorrência do aumento dos casos de dengue no país, que apresenta com uma maior incidência nessas ilhas. Portanto, desde o surgimento do primeiro caso, que ocorreu em novembro de 2023, o país vem registrando surtos periódicos desta doença, tendo sido já notificados mais de 2.200 casos confirmados de dengue. Os casos notificados distribuem-se particularmente pelas ilhas de Santiago, principalmente no Concelho da Praia, onde se encontra a larga maioria desses casos confirmados da doença. Mas também afeta outros concelhos aqui de Santiago, nomeadamente Ribeira Grande de Santiago, São Domingos, São Lourenço dos Órgãos, São Salvador do Mundo, Santa Catarina, Santa Cruz, Tarrafal e ainda as ilhas do Fogo e Brava, como eu mencionei. A situação de alerta, explica o governante, vão ser adotadas medidas preventivas especiais, multissetoriais e excepcionais, que não podem ser mobilizados apenas no plano municipal. Uma primeira delas é a constituição de uma força-tarefa de natureza multissetorial que tem a missão de apoiar as estruturas de saúde no reforço das ações de resposta à emergência de saúde. Esta força-tarefa ainda irá garantir a execução do Programa Integrado de Emergência, visando o reforço da prevenção e do combate ao dengue. Por aqui a tónica na necessidade de combater o vetor e de prevenir a sua propagação. Esta situação de alerta ainda determina a elevação do estado de prontidão das forças e serviços de segurança e de todos os agentes de proteção civil, determina o aumento do grau de prontidão e mobilização das equipas de emergência médica, de saúde pública e apoio social pelas entidades competentes nas áreas de saúde e de segurança social através das suas respectivas tutelas. E ainda determina a ativação dos planos de emergência e proteção civil dos diversos níveis territoriais. Devo também dizer que
Foi realizada uma reunião na passada segunda-feira com todos os presidentes de Câmara, exatamente para expor a situação da dengue no país, com um alerta e um apelo para as necessidades de ter maior foco em relação às questões de saneamento, às questões que, no fundo, podem contribuir para agravar esta situação. O Governo acaba de declarar a situação de proteção civil nas ilhas de Santiago, Fogo e Brava, em decorrência ao aumento dos casos de dengue no país. Os recursos para a ativação dos fundos de emergência serão garantidos pelo Fundo Nacional de Emergência, com vista ao financiamento das ações de prevenção e resposta no âmbito da proteção civil. O estado de alerta vai vigorar por um período de 3 meses, renovável, caso se fizer necessário. E o Governo criou uma equipa técnica de intervenção rápida para orientar todas as medidas de prevenção, preparação e resposta sobre a vigilância epidemiológica da nova variante do vírus Monkeypox. O documento publicado no Boletim Oficial estipula que a equipa vai orientar medidas de comunicação de riscos e divulgação da informação sobre a vigilância da doença. Com esta medida, Cabo Verde quer reforçar todos os aspectos ligados à prevenção, preparação e resposta, incluindo a definição de responsabilidades e prioridades para os níveis central e da base territorial. A equipa foi criada pelo Governo na alçada dos Ministérios da Administração Interna, da Saúde e da Agricultura e Ambiente. Há uma semana após uma reunião com estruturas de saúde para fazer a atualização epidemiológica em Cabo Verde, a Diretora Nacional de Saúde, Ângela Gomes, garantiu que o país tem capacidade instalada para fazer testes de despistagem de casos suspeitos de Mpox, com vários laboratórios de virologias instalados no âmbito da Covid-19. Em entrevista exclusiva à RCV, Ângela Gomes fala das preocupações de Cabo Verde em relação a esta doença e a sua vigilância. Esse alerta quando gerado a nível internacional, todo o país e nós na Cabo Verde também, no sistema de vigilância, para receber todas as orientações, para fazer uma análise da situação e para emanar um conjunto de diretrizes e de guidelines, de desencadear formações a nível de todas as estruturas de saúde. Tem vários processos e procedimentos e tem que estar sempre contido num plano de contingência que há algum tempo não tinha recebido um alerta sobre Monkeypox, já não tem um draft já feito daquela época, então é só a equipa já está a atualizar tudo juntamente com a Organização Mundial de Saúde, que é para não manter todas as estruturas devidamente preparadas para qualquer tipo de identificação e resposta rápida. Com uma nova variante em circulação, considerada mais perigosa do que a detectada em 2022, a OMS, Organização Mundial da Saúde, declarou em meados de agosto o surto de Mpox em África como emergência global de saúde, com casos confirmados entre crianças e adultos de mais de uma dezena de países, mais de 22 mil casos e pelo menos 622 mortes foram registrados desde janeiro em 13 países africanos, confirmou ontem a União Africana, enquanto o continente aguarda por vacinas. A nova variante pode ser facilmente transmitida por contacto próximo entre duas pessoas, sem necessidade de contacto sexual. Mudando de assunto, o PAICV acusa o governo de falta de visão para o ensino superior, particularmente no que toca ao financiamento. Denuncia o partido que o governo tem estado a massificar apoios sociais apenas em anos eleitorais para condicionar a intenção de votos. Carla Carvalho, membro da Comissão Política do PAICV, afirma que o governo está a aliciar os jovens universitários com a massificação de pagamento de propinas em atraso, agora em época eleitoral. Defende Carla Carvalho que o governo precisa clarificar os critérios de atribuição desses subsídios aos estudantes universitários e questiona para quando a prometida revisão da política de financiamento do ensino superior em Cabo Verde. Ednei Barros.
A deputada do PAICV, Carla Carvalho, diz que o governo está a falhar com o setor da educação e justifica que não tem apresentado uma visão clara, sobretudo para a política de financiamento. Nesta sequência, denuncia o PAICV que o governo tem perpetrado atos de manipulação na tentativa de condicionar a liberdade das pessoas, particularmente das mais vulneráveis, para retirar dividendos políticos em épocas eleitorais. É só ver a questão, por exemplo, do rendimento social de inclusão, que foi massificado em 2021 e agora em 2024 também. Por exemplo, em anos não eleitorais, os apoios sociais não chegam a mais do que 70 mil contos por ano. Este ano subiu para 600 mil contos. Outro exemplo tem a ver com o pagamento massivo de energia e água em anos eleitorais. Aconteceu em 2021, está a acontecer agora em 2024. Mas também, e nós denunciamos aqui, tem a ver com o pagamento de propinas aos estudantes que têm propinas em atraso. Aconteceu em 2021 e está a acontecer agora. Nós confirmamos que sim, que não é fake news, não é? E isso consideramos que é uma tentativa de manipular os jovens universitários, porque essa prática deve ser clara, deve ser transparente e deve ser anualmente e não apenas ser massificada em anos eleitorais. E até que seja transparente, porque é atribuir esse subsídio, mas os estudantes não sabem quais são os critérios. No fundo depende, não é, daquilo que o ministro quer ou quem é que acede a esses subsídios. Segundo Carla Carvalho, apesar do setor da educação ter a sua tutela, o ministro da Família e Inclusão Social tem sido o rosto das estratégias para condicionar a intenção de votos. Perguntamos onde está o Ministério da Educação, onde está a Secretaria de Estado para o Ensino Superior e onde está, inclusive, a FICASE, que tem sido a instituição, não é, que atribui essas bolsas e esses subsídios. Daí a nossa pergunta. Ou seja, o Ministro do Estado, da Família e da Inclusão Social, que tem sido o rosto do governo para, a nosso ver, essas manobras de condicionar a consciência das pessoas, das famílias e dos jovens, é que está a atribuir esses benefícios, não é, com justificativa que, a partir do cadastro social, os estudantes oriundos das famílias mais pobres têm acesso a esses subsídios. E foi uma promessa deste governo de melhorar o atual sistema, mas ainda passados 8 anos nós não temos uma proposta e tem sido utilizado, no fundo, apenas em anos eleitorais com a sua massificação. PAICV sugere mais investimentos na formação e qualificação dos jovens e na investigação e criação de condições para melhorar o nível da competitividade de Cabo Verde. As pessoas com deficiência devem ter mais acesso à prática do desporto sem nenhum tipo de discriminação. O delegado da Associação de Deficientes de São Vicente, André Afonso, defende que o IDJ deve ter uma nova abordagem também de apoio às pessoas com deficiência. Levar isto às outras ilhas e fazer um trabalho de aproximação, trabalhar com as associações. Por isso que eu disse no início, a FECAD vai trabalhar no sentido de criar associações locais, incentivar a criação de associações locais, mas também neste sentido. Nós temos, não só na cidade da Praia, em São Vicente, Sal e outros, temos espaços com aquelas condições que temos, que permita a prática de desporto para pessoas com deficiência, levar e incentivar os professores de educação física a não deixar para trás as pessoas com deficiência. Declarações feitas no âmbito dos Jogos Paralímpicos que começaram ontem em Paris, França. André Afonso sustenta que a Federação Cabo-Verdiana de Desporto Adaptado e associações de pessoas com deficiência devem criar um plano de sensibilização e mobilização de recursos para dinamizar o acesso ao desporto. A apanha de tartaruga para venda continua em São Nicolau. A denúncia vem da coordenadora do projeto Tarzan, da conservação das tartarugas marinhas. As contas de Eidi Medina apontam para 50 abates e reconhece que a situação tem piorado cada vez mais. Reportagem com o Rony Brito. A maior parte da captura dessa espécie marinha, que está em vias de extinção, ocorre em praias sem supervisão, afirma Eidi Medina, coordenadora do projeto de conservação das tartarugas marinhas Tarzan na ilha de São Nicolau. As praias que isto de apanhar de tartaruga é praias que muitas vezes nunca têm monitores
Nés, e às vezes também acontecer que de ser apanhado de tartaruga naqueles praia que monitores está bem, mas só que está frequentar todo dia por falta de transporte e outros meios também que nunca te consegui. Eidi Medina lamenta que, apesar de o projeto estar há 5 anos na ilha, trabalhando na conservação das tartarugas e realizando ações de sensibilização, a situação tem piorado a cada ano. Ali na São Nicolau, ele é uma questão cultural. O pessoal está apanhando para consumo próprio e também está apanhando para venda, sendo que os meses de verão sempre pode ter imigrante na terra, cheio de que os imigrantes, antes mesmo de chegar na Cabo Verde, está recomendado apanhar esta tartaruga para guardar carne de tartaruga. É uma questão que é fácil de combater. Nós não estamos a fazer nossa parte, nós estamos a tentar sensibilizar comunidade desde 2018 não teria fazer nosso trabalho e não já não passar toda a informação que não tinha que passar, porque nós nosso projeto não trabalha com a conservação ambiental e espécies em via de extinção, moda por exemplo de tartaruga marinha, mas o que é que te proteger a tartaruga, o que é que te impedir pessoal de apanhar a tartaruga, ele aí porque já não tem lei que te dizer que pode apanhar, que pode vender, nem que pode consumir carne de tartaruga. Atualmente, cerca de 11 monitores estão envolvidos em ações de preservação das tartarugas marinhas, com 6 no Conselho do Tarrafal e 5 na Vila da Ribeira Brava. Eidi Medina informa que, apesar de o projeto ter perdido muitos ninhos devido a situações naturais, atualmente estão registrados 596 ninhos. Já não tinha 1.226 saídas, 630 era só rasto e 596 era ninho. Até final de julho. Agora não estou a chegar no final de agosto, não estou a tornar a espiar nas bases de dados, para tornarmos aquilo que conta para espiar. A proteção e conservação das tartarugas marinhas em São Nicolau é realizada pela Associação de Biólogos e Investigadores de Cabo Verde. 13h17, Jornal da Tarde, RCV. Governo cria a empresa Cabo Verde Agroalimentar S.A., de sociedade anónima de capital maioritariamente público e tem como acionista só Correios de Cabo Verde, cujo capital é de 15 milhões de escudos cabo-verdianos. Informação avançada em conferência de imprensa pela Ministra do Estado, da Presidência do Conselho de Ministros e Assuntos Parlamentares. Mais detalhes com a Carmelita do Rosário. A Cabo Verde Agroalimentar é uma empresa recém-criada pelo Governo com a finalidade de prestar serviços de logística de produtos agrários, pesqueiros e cereais no domínio da conservação e distribuição. A ministra Janine Lely explica as razões que levam o Governo a criar esta nova empresa. Pretende-se, com a criação desta empresa, ter um sistema de logística eficiente que induza uma melhor organização dos produtores agrícolas, permitindo-lhes ganhar escala através de uma programação das suas respectivas produções e facilitar desta forma o escoamento dos seus produtos e a otimização dos seus custos de produção. A criação desta empresa tem como objetivo criar melhores condições para a transformação da agricultura e contribuir para o desenvolvimento das cadeias de valor dos produtos, incluindo a melhoria da qualidade dos produtos, mas também um melhor abastecimento do mercado nacional. A empresa agroalimentar de Cabo Verde tem como um dos acionistas os Correios de Cabo Verde. Segundo Janine Lely, os novos parceiros privados podem vir a integrar a empresa dentro dos termos da lei e do Estatuto da Agroalimentar. Eu devo dizer que a escolha da empresa Correios de Cabo Verde enquanto parceira estratégica deve-se ao fato desta ser uma das empresas cabo-verdianas com maior experiência em matéria de logística, ter representação em todas as partes do território nacional e ainda ter uma conexão com a rede de logística internacional, portanto, um parceiro estratégico com um know-how para garantir a viabilidade e o sucesso desta empresa. Espera-se desta nova empresa agroalimentar, de decisão do Governo na sua criação, sublinha a ministra Janine Lely, ganhos para o setor agroalimentar, para os consumidores e para a economia, em especial o setor primário.
A Associação para a Defesa do Ambiente e Desenvolvimento ADAD encontra-se na Ilha do Maio, onde está a desenvolver o projeto denominado Proteção Marinha nas áreas protegidas da Ilha do Maio e alternativas ao plástico. Trata-se de um projeto no montante de 11.000 euros e que visa combater o plástico na ilha e também fornecer alternativas à população. Joana Lopes. O alvo do projeto são os jovens pescadores, associações que labutam no setor ambiental e os comerciantes, assegura o coordenador do projeto e membro da ADAD, Daniel Xavier. Estamos com uma atividade na Ilha do Maio, que é no quadro de um pequeno projeto financiado pela rede Rampao, da África Ocidental, que consiste em intervenção em três ações ligadas à poluição plástica. Neste momento, estamos como uma equipa na Ilha do Maio a trabalhar na formação dos jovens no domínio das técnicas de recolha, triagem e tratamento dos resíduos com enfoque no plástico. Na mesma linha, também temos uma formação para cerca de 10 jovens mulheres na produção de bolsas alternativas aos sacos de plástico. São duas formações que vão decorrer durante esta semana, meados da próxima semana. Iniciativas que vêm sendo bem acolhidas na ilha pelos diferentes parceiros e população em geral. Até esse momento nós podemos dizer que tem havido um forte acolhimento do projeto, quer dos nossos parceiros, aqui podemos destacar a Câmara Municipal, a delegação do Ministério da Agricultura, a delegação do Ministério da Educação, e também trabalhamos para além das associações de pescadores, também contamos com a colaboração da Fundação Maio Biodiversidade, também que é a nossa colaboradora também nesse projeto. E no próximo mês de setembro, a ADAD vai estar nas Ilhas do Fogo, São Vicente e Mei, realizando workshop nas escolas no quadro do projeto Salvar o Planeta, ligado às comemorações dos 30 anos da Convenção sobre a Desertificação. O BCV, Banco Central de Cabo Verde, recebeu 211 reclamações dos consumidores financeiros no ano passado, resultando na devolução pelas instituições financeiras de cerca de 1.700.000 escudos aos seus clientes, uma redução de 84,66% em relação ao ano anterior. São dados retirados do relatório de supervisão comportamental de 2023 do BCV, que revela igualmente uma diminuição das reclamações em 28,66%, comparativamente ao ano de 2022, sendo que o setor bancário concentrou a grande maioria das reclamações. A categoria conta bancária foi a mais reclamada, com um total de 28 queixas, e a categoria cartão de crédito foi a que melhor desempenho teve, com uma redução de 84,62%, com as reclamações a passarem de 13 em 2022 para apenas 2 no ano passado. Cândido Fortes nos traz mais informações. No ano de 2023, de acordo com o citado documento, o BCV recebeu 211 reclamações de utentes de instituições financeiras e a grande maioria, 197, estiveram relacionadas ao setor bancário. 14 tiveram origem no setor de seguros. 146 das 197 reclamações interpostas aos bancos comerciais eram da competência do BCV e 51 outras relacionam-se a matérias da competência de outras instituições. No âmbito das reclamações apresentadas em 2023, as instituições devolveram aos seus clientes um total de 1.729.084 escudos. Esse valor representa uma redução de 84,66% em relação ao ano anterior, ano em que foram devolvidos aos reclamantes 11.273.272 escudos. O número de reclamações recebidas em 2023 também caiu em relação a 2022, correspondendo a um decréscimo de 28,62%. No período em apreço, prossegue o relatório de supervisão comportamental de 2023 do BCV. O regulador corrigiu 9 irregularidades, efetuou 4 inspeções e beneficiou 1.607 pessoas com ações de promoção de educação financeira. No quadro do Plano Nacional de Educação Financeira PNEF, o Banco de Cabo Verde dinamizou, entre outros, eventos alusivos ao Dia Mundial do Consumidor, Global Money Week, Semana da Poupança e Educação Financeira nas escolas. Durante o ano passado, o BCV emitiu 3 recomendações a 3 bancos comerciais no sentido de adequarem os seus códigos de conduta a normas que norteiam a cobrança das comissões, despesas e taxas de juro e aos requisitos de informação. Na sequência de inspeções realizadas em 2023, o BCV emitiu também 5 recomendações a 5 bancos para atualizarem o pressário à legislação em vigor.
Ainda nesse âmbito, o Banco de Cabo Verde emitiu uma determinação específica a um banco inspecionado, impondo o cumprimento igualmente das regras relacionadas à cobrança das comissões, despesas e taxas de juro e dever de informação. Tendo em conta que o setor bancário concentra a maior parte das reclamações de consumidores financeiros, respondendo por 93,36% do total de reclamações recebidas, o relatório destaca também que, de entre as 146 reclamações tratadas pelo BCV, a categoria conta bancária destaca-se como a mais reclamada, com um total de 28 reclamações registadas. Essa alta incidência é explicada pelo Banco de Cabo Verde com a abrangência da categoria, que engloba diversos assuntos relacionados à gestão de contas bancárias. A seguir à categoria conta bancária, as categorias crédito, consumo e transferência, com 23 e 21 reclamações respectivamente, compõem o top 3 das categorias que foram mais reclamadas durante o ano de 2023. Na análise das reclamações bancárias, segundo o relatório do BCV, há a registrar também do lado positivo que a categoria cartão de crédito foi a que melhor desempenho teve, com uma diminuição de 84,62% de reclamações, que passaram de 13 em 2022 para apenas 2 no ano de 2023. Reta final deste Jornal das 13, a organização Amnistia Internacional denunciou hoje uma escalada de violência mortal e de assassínios ilegais que os palestinianos estão a enfrentar devido a uma grande operação militar de Israel na Cisjordânia. O lançamento de uma grande operação militar coordenada por Israel contra cidades e vilas em toda a Cisjordânia ocupada segue-se a uma escalada de assassínios cometidos pelas forças israelitas nos últimos meses e coloca mais palestinianos em risco, declarou Érica Guevara Rosas, diretora da Amnistia Internacional para as Américas. Segundo a responsável da organização não-governamental, desde outubro do ano passado tem havido um aumento terrível da força letal por parte das forças israelitas e atacantes violentos de colonos apoiados pelo Estado na Cisjordânia, incluindo Jerusalém Oriental, onde as forças israelitas e os colonos judeus mataram pelo menos 622 palestinianos, incluindo pelo menos 142 crianças. Érica Rosas afirmou que, diante de alarmantes informações sobre as forças militares de Israel terem cercado e bloqueado o acesso a hospitais, a Amnistia Internacional insta as autoridades israelitas a tomarem medidas para salvaguardar as instalações e o pessoal da saúde. Ainda a Amnistia Internacional documentou que o chocante aumento da violência dos colonos, apoiada pelo Estado israelita contra palestinianos, é extremamente grave e exige a intervenção da comunidade internacional. Ontem, as forças de Israel lançaram uma operação militar em várias zonas da Cisjordânia. De acordo com fontes palestinianas, o exército de Israel matou ontem pelo menos 11 palestinianos e feriu mais de 20 em ataques militares terrestres e aéreos em 3 pontos no norte da Cisjordânia. As operações do exército israelita e os ataques dos colonos israelitas na Cisjordânia e em Jerusalém Oriental já provocaram a morte de cerca de 660 palestinianos, incluindo pelo menos 147 menores, desde o início da guerra entre Israel e o Hamas na faixa de Gaza em outubro do ano passado, de acordo com fontes palestinianas. 13 horas e 28 minutos, vamos acordar os títulos que fizeram esta edição. Neste Jornal das 13, ouvimos que o Governo declara a situação de alerta da Proteção Civil nas ilhas de Santiago, Fogo e Brava, em decorrência ao aumento dos casos de dengue em Cabo Verde. PAICV acusa o executivo da Ulisses Correia Silva da falta de visão para o ensino superior, particularmente no que toca ao financiamento. Denuncia o partido que o governo tem estado a massificar apoios sociais apenas em anos eleitorais para condicionar a intenção de votos. Banco de Cabo Verde recebeu 211 reclamações dos consumidores financeiros no ano passado, resultando na devolução pelas instituições financeiras de mais de 1 milhão de escudos aos seus clientes. A Associação para a Defesa do Ambiente e Desenvolvimento ADAD encontra-se na Ilha do Maio, onde desenvolve o projeto Proteção Marinha nas Áreas Protegidas e Alternativas ao Plástico,
um projeto orçado em 11 mil euros e que visa combater o plástico. A Amnistia Internacional denuncia a escalada de violência e assassínios com Operação Israelita na Cisjordânia. Boa tarde, fique bem com a sua RCV. Obrigado pela atenção. Informações voltarão a ser atualizadas aqui na Rádio de Cabo Verde às 15 pelo jornalista Oscar Monteiro. 13 horas mais 29 minutos. Mais informações em www.rtc.cv e na aplicação RTC Mobile. RCV, o rigor da notícia e o melhor da informação a cada hora.